Realmente eu não me canso de ouvir essa música, eu adoro. Mas vamos lá, professor Varela, fala mais um pouquinho, vamos? Vamos lá. Amigo, o escritor espanhol Juan Atienza, ele afirma que há evidências na Península Ibérica da existência de templários antes da criação da Ordem do Templo. O que é que você nos pode falar sobre isso? E vamos continuar, então, abordando a temática do programa de hoje. Vamos lá. Eu só gostaria de concluir, porque acabou que nós entramos no contexto da guerra, mas não tão santa assim, né? Para os nossos ouvintes entenderem um fio da meada aí. Como é que o guerreiro se torna monge no contexto medieval? Qual é a argumentação? Então, só para concluir isso aqui. O Evangelho não conclama a guerra, como a gente viu. Mas a igreja ela vai criar essa argumentação. A igreja sempre teve mártires. E teve inclusive guerreiros, como no caso de São Sebastião, que é um soldado que vira santo. Então, mas você não tem monges que impunham que se empenham dentro de uma proposta de guerra, certo? Então, uma das coisas que a igreja vai fazer é a eleição da criação de circunstâncias especiais. É possível recuperar o sentido original de algumas coisas e guerrear para recuperar determinados lugares, E esses lugares que eram lugares que foram sacralizados, e Cluny, depois Cister, tiveram essa estratégia muito interessante. Os peregrinos caminhavam por determinadas localidades, então esse caminho, ao longo desse caminho existiam determinados locais específicos. Uma vez que esses locais, é um lugar santo, por exemplo, como Jerusalém, como Santiago de Compostela, previsto dentro da estratégia de Cluny, uma vez que esses lugares possam ser recuperados para a cristandade, então, para eles, por exemplo, você já criou um tipo de argumento de cruzada. Os indivíduos podem, sobre esse pretexto teológico de recuperação desses axis mundis, abrir uma brecha e empreender um tipo de movimento. Então, o que a igreja vai ter que criar? Ela tem que criar uma solução radical para tornar compatível a atividade guerreira com a vocação monástica. Ora, de que forma você vai criar uma milícia? E aí ela teve que criar uma milícia mesmo. Porque os monges não são preparados para a guerra. Então você tem que criar um tipo de corporação que comporte a atividade bélica, e mais do que comportar, tem que comportar as consequências dessa atividade. Porque o monge ou o padre, ele é feito para pregar a paz, o amor e a concórdia. Então, psicologicamente, vamos falar dessa forma, ele não estaria trabalhado para aguentar as consequências terríveis de uma guerra. Nem os soldados, estariam, mas os soldados estariam mais habilitados, o guerreiro estaria mais habilitado. Então, de onde é que a igreja, aí é que entra, e é muito curioso, retira esse espelho. E há cada vez menos dúvidas em relação a isso. A igreja vai retirar a ideia da guerra santa exatamente do mundo muçulmano. Porque no mundo muçulmano, no Islã, a jihad nunca foi um projeto que estava em frente oposta aos ensinamentos do Alcorão. Muito pelo contrário. Porque enquanto o evangelho cristão apostava definitivamente na paz, na concórdia, no amor, etc. No mundo islâmico, os conventos eram locais de ensinamento do Alcorão, mas ao mesmo tempo esses mesmos conventos, que são extremamente fortificados, eles concentravam uma coletividade de monges guerreiros extremamente sofisticados
e especialmente preparados para integrar os corpos de elite dos exércitos muçulmanos. E são exatamente esses tipos de indivíduos que praticam ao máximo os ensinamentos do Corão. Tá? Então, são devotos guerreiros. Quando a Igreja Universal vem com essa proposta é islâmica. Né? Ela não é cristã. E porque de onde ele vai tirar esse fundamento? Ele não pode tirar ele do cristianismo, a não ser nesse contexto da Idade Média, na Cruzada. Né? Mas mesmo na Idade Média, o cristianismo não permitia isso. E aí é a partir dessa situação que Cluny começa a construir, a projetar a ideia de uma cruzada universal. Você tem monges cristãos que recebem um tipo de iniciação guerreira, né? E esses monges estão habilitados para sair e matar em nome de Deus. Bom, tendo isso em vista, né, que é exatamente o mundo muçulmano e a metodologia do mundo muçulmano que o cristianismo está combatendo. Uhum. E ele vai utilizar o mesmo expediente. Né? Aqui entra uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Então, dentro do preceito religioso, quem é que estará com uma abordagem mais complexa e mais completa? Será que não é o Islã mesmo? Em que você tem as duas faces de uma mesma moeda? Porque quando a igreja necessita, ela cria aquilo ali. Né? O Islã nunca... Você vê que até hoje eles não abriram mão disso. Então é como se o Islã vivesse num há-tempo. Eles vivem fora do tempo. O Ocidente caminhou dentro de uma temporalidade e o mundo islâmico não caminhou. Ele permaneceu quase que lacrado dentro dos seus valores. Né? Por alguma razão, eles conseguem manter esses valores, independentemente da mão de ferro que tem. Mas há alguma coisa ali que permanece. E no Ocidente, o que permaneceu? Nada. As coisas foram se alterando de tal forma que hoje em dia a única coisa, o único valor que nós temos é o valor do dinheiro. Então, de fato, fica muito difícil lidar com essa total ausência de valores. Bom, diante da sua pergunta, há evidências, o Atienza fala que há evidências de templários antes do tempo, claro, porque o Atienza, como espanhol, ele vai estudar os templários na Península Ibérica e vai fazer um trabalho muito grande dos templários na Espanha. Né? Então, a presença templária. E ele fala, sim, que dentro de todo esse projeto de Cluny e depois de Cister, né, já existia por todo esse contexto rastros de alguma coisa. A gente tem que voltar no passado segundo que o Atienza coloca. O Papa Urbano II, que é o indivíduo que vetou tacitamente aos espanhóis a intervenção da cruzada, ele alegava que as condições daquela cruzada desembocariam numa guerra santa. Né? Então, entre alguns historiadores, vai existir a ideia de que na primeira cruzada já havia na Guerra Santa, alguns historiadores falam isso. Na primeira cruzada, aponta-se a presença do conde Henrique de Borgonha. O conde Henrique de Borgonha, vamos lembrar quem é ele? É um dos irmãos borgonhões que casam com três irmãs, são vários irmãos, são três irmãos que casam com três irmãs. O conde Henrique especificamente casa com Teresa do condado de Leão e Castela, uma das filhas de Afonso VI. E esse casal, Henrique de Borgonha e Teresa, virão a ser futuramente os fundadores, ou pelo menos os pais. Eles recebem o condado portucalense como dote, casamento, e vêm a ser os pais do futuro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Muito bem. O que o Atienza coloca? Que para alguns historiadores já estava naquela altura, na Terra Santa, o conde Henrique de Borgonha.
Então, existe uma ligação muito grande que o Atienza levanta entre o trono de Castela, de Leão e Castela, com a presença templária. Essa relação, ele traça ela completamente dentro do contexto espanhol. Então, esses cruzados da Península Ibérica, quando eles regressam às suas localidades, o que eles voltam? Eles voltam investidos de auras absolutamente miraculosas. E eles passam a adquirir um tipo de fama muito interessante, porque essa era inclusive uma das estratégias de Cluny. Conta a tradição que a marcha dessa cruzada, onde tem o Conde de Portugal e Godofredo de Bouillon, que vai ser futuramente entronizado como rei de Jerusalém, né, presenciou várias situações. E o Conde Henrique de Borgonha, ele volta, inclusive, com um braço do evangelista São Lucas e traz para ser venerado na Catedral de Braga. Pelo jeito, até hoje essa relíquia permanece. Então, essa primeira cruzada, uma das coisas da cruzada, da primeira, é que esses indivíduos que voltam com uma sequência de relíquias e de peças que vão fazendo fama por onde eles passam. Tá? Então há um esforço cavalheiresco, um esforço militar sem precedentes, que tem o claro fim de criar, notadamente na Espanha e na Península Ibérica e em alguns outros locais, uma aura que vincule aquele território de alguma forma com os acontecimentos que se processarem em Jerusalém. O Atienza fala de um professor, que é o professor Lacarra. Esse professor Lacarra publica documentos onde ele menciona que existia uma milícia do Templo de Salomão. De novo, o nome é interessante, né, por conta do Bispo Macedo, mas uma milícia do Templo de Salomão. O que o Bispo Macedo criou foi exatamente isso, uma milícia do Templo de Salomão. Né? Esse nome, hoje, a milícia do Templo de Salomão, é inclusive uma ordem neotemplária de superfície. Né? Então, esse professor Lacarra, ele fala que existia a introdução, pelo menos, de um pensamento do templo. Não se sabe se será a ordem do templo de Jerusalém, mas ele coloca que já existia introduzido na Espanha, ou no que hoje a gente chama de Espanha, né, no território da península, a introdução de alguns arremates do templo. E ele faz suspeitar da presença de contingentes de templários verdadeiros, aqueles templários que estiveram de fato no Templo de Salomão. E vai por aí afora. Outros cronistas ou outros pesquisadores vão confirmar esse tipo de coisa e vão dizer que o rei, por exemplo, estabelece um tipo de milícia muito semelhante ao que existia o rei de Aragão, né, no reinado de Afonso. Ele deixa um tipo de testamento muito insólito, onde ele já vai começar a fazer menção a algum tipo de criação da ordem do templo. De novo, a gente só vai entender isso dentro daquele contexto de que Cluny preparava, entre outras coisas, uma mudança da sede do papado. Né? Porque o papado tem que sair de Roma. E ele sai de Roma, ele não se estabelece em nenhum outro local na Europa. Por alguma razão, esse deslocamento é previsto para a Península Ibérica. A Catedral de Santiago de Compostela é uma coisa absurda. Parar para pensar por que a Espanha vai criando aquelas situações todas, aquela rota de peregrinação que vai a Santiago. Porque quais são as rotas de peregrinação? Nós temos Jerusalém, Roma, Santiago de Compostela. Dentro do contexto europeu. Não tem outra. Né? Mesmo Fátima, em Portugal, não é rota de peregrinação. Então, no contexto da Europa, além de Roma, é Santiago. Né? Essas ações não são ações isoladas dentro de um cenário mais abrangente. Né? Então, o que isso demonstra? Que existe, primeiro, a bênção tácita e restrita
dos monges de Cluny, que captam a necessidade de criar o sentido da Guerra Santa. Para criar o sentido da Guerra Santa, eles têm que controlar determinadas coletividades. E essas coletividades têm que estar diretamente favoráveis, os monarcas têm que estar diretamente favoráveis a esse projeto. Então, há uma sequência de iniciativas e de associações de nobres que compram esse projeto de Cluny, né? O que fica claro dessas coisas todas? A história da Ordem do Templo, ela não surge nem por acaso. Primeiro ponto, ela não é um projeto da Igreja Romana. E tampouco é um projeto de Cluny. E tampouco é um projeto de Cister. Misteriosamente, a Ordem surge no contexto peninsular e mesmo no contexto europeu como um todo. Ela surge de uma forma muito misteriosa. Agora, não é uma intencionalidade prévia da Igreja de Roma. Isso é ponto batido. Antes de tudo, parece que existe um posicionamento muito expressivo desses indivíduos que são tidos como os primeiros fundadores do templo. Um deles é Hugo de Pey. Então, o projeto sinárquico do templo tem muitos pontos de contato, sem sombra de dúvidas, com a teocracia, com o projeto de teocracia universal que os monges de Cluny intencionavam criar. Isso é também, seguramente, algo que não se questiona. Por outro lado, existe uma situação muito curiosa em relação à Ordem do Templo. Enquanto a Igreja de Roma se debatia contra o mundo muçulmano e contra o mundo judaico, o projeto sinárquico templário ia num sentido exatamente inverso. Exatamente inverso. O cristianismo tinha como inimigo do mal o cristianismo fundamentalista, que é o Islã, e o judaísmo. Os templários iam no sentido inverso. Eles parece que intencionavam criar um tipo de crença transcendente, extremamente ecumênica, que tinha Jerusalém como axis mundi. Porque o que é Jerusalém? Até hoje. Jerusalém é, até hoje, a cidade sagrada para os judeus, para os cristãos, para os muçulmanos. Então, a conquista de Jerusalém. Mas é curioso que os próprios templários não façam parte da conquista de Jerusalém, ou da invasão de Jerusalém. Entretanto, esses templários têm o plano da reconquista de Jerusalém. Ora, como é que você vai conquistar Jerusalém se você não vai abrir guerra? Isso é uma situação muito curiosa. Né? Ao mesmo tempo, eles planejam estruturar, a gente vê isso muito bem na história de Portugal. O Gandra, no livro dele, por exemplo, o Projeto Templário e o Evangelho Português, ele deixa alguns temas desse tipo à mostra, porque os templários acolhiam nas possessões deles todas as religiões do mundo, todas, independentemente de qual religião você fosse. Então esse movimento que está na base da origem do templo, né, com esses indivíduos que vão à presença do rei Balduíno, porque até hoje também não se explicou por que Balduíno é alçado à categoria de rei de Jerusalém, porque ele não era um indivíduo habilitado. Aí dizem que ele era um cara que via coisas, um indivíduo abençoado, que quando eles estavam ali reunidos no templo, vem um raio e acende a vela de Balduíno. Enfim, eles criam uma aura mística em torno do Balduíno. Mas o fato é que esses cronistas da cruzada, falando da existência prévia do templo, existem algumas situações muito curiosas. Há, teoricamente, 9 cavaleiros que se apresentam ao rei de Jerusalém e se incorporam ao templo. Por outro lado, existe uma evidência, parece que praticamente consensual, que nenhum dos templários, dos 9 templários fundadores, entre eles existe um português, Arnaldo Rocha. Nenhum desses templários se encontrava na conquista de Jerusalém.
Pelo contrário, quando eles chegam à Palestina, a cruzada já havia terminado. Então, como é que você tem um templário, um cruzado, que não participa da cruzada e que, ao mesmo tempo, é aquele indivíduo que vai formar a ordem do templo de Jerusalém? Existe uma outra situação absolutamente enigmática. A partir do momento que a regra da ordem do templo é aprovada, é falar Bernardo de Claraval que criou. Não. Bernardo de Claraval ratifica alguma coisa. Já existia algum tipo de regra. Quando a regra é aprovada misteriosamente, da noite para o dia, na Europa, esses templários surgem como moscas. E eles se incorporam em massa. Eles tomam conta de algum cenário. O curioso disso tudo, Felipe, é o seguinte: os historiadores até hoje falam que não sabem explicar como é que os templários surgem e como é que essa ordem adquire o poder que ela adquire literalmente da noite para o dia. Não é possível que não seja possível rastrear esse tipo de coisa. Né? Então, um outro fato sintomático para apontar a essa questão que você está propondo: já existia templário? Claro que já. Porque você, por decreto, e naquela época não tinha internet, né? Você, por decreto, cria 9 homens. Nós temos que considerar que esses homens que são os criadores da ordem do templo, muitos deles, que é um legado que o Atienza deixa também. O Atienza tem, entre os 9 fundadores do templo, ele coloca que 2 ou 3 são espanhóis. São da península. E tem, da península não, da Espanha, do que hoje a gente chama de Espanha. Uhum. E 2, um seguramente, e 2 são portugueses. Então, de 9, 5 são da península. 4 vieram de outro lugar. Né? A maioria é da Península Ibérica. É incontestável que já havia algum tipo de movimento existindo no seio da Península Ibérica, dentro da nobreza, e que sempre caminhou paralelo ao poder de Roma. Porque esses indivíduos não prestam nem vassalagem, nem obediência ao papado. Eles são uma confraria totalmente independente em relação a Roma. Né? Então, isso, por exemplo, é um dado muito intrigante no seio do surgimento dos templários. Porque essa aparição misteriosa e mágica em que eles tomam todo o cenário europeu num determinado momento, a partir do período em que a regra é aprovada, é muito curioso. Né? E apoiados por uma sequência de casas reais. Então, aqui a gente tem, se está acontecendo isso, e tanto Cluny quanto Cister são 2 ordens muito poderosas, o que está acontecendo dentro do seio da nobreza da Europa, como um todo, que está financiando nos porões, né, esse outro tipo de movimento? Isso é uma situação muito curiosa. E, inegavelmente, existem alguns poucos relatos, mas eles existem, de muçulmanos do mundo islâmico que falam que são amigos dos templários. Né? E algumas acusações que vão pesar sobre os templários é que a ordem segue determinados ritos. Você quer ver uma situação muito interessante? Uma das construções, o modelo clássico de construção templária é exatamente as construções poligonais ou octogonais. Isso. As igrejas octogonais. Ora, a igreja octogonal, qual é a base da igreja octogonal? Essa igreja, ela está, a mesquita de Al-Aqsa, ou a cúpula do rochedo. Uhum. O que é a cúpula do rochedo? A cúpula do rochedo é exatamente a localidade em que aparece para ele a escada de Jacó. E ele sobe a parousia universal montado na sua égua. Então, a mesquita de Al-Aqsa é, talvez, dentro do contexto religioso ocidental, a localidade, a cúpula do rochedo, a cúpula do rochedo, que fica em Jerusalém, né? É talvez a localidade que unifique novamente as 3 religiões do mundo.
E foi dado para os templários, os primeiros templários, os 9, essa cúpula como moradia deles durante o tempo que eles ficarem em Jerusalém. Né? Então, a cúpula do rochedo, Deus no Antigo Testamento, é chamado de rocha. O Senhor é a rocha. E é por isso que depois Roma tem Pedro, que Pedro é pedra. Uhum. Pedra tem uma similaridade com rocha. Então, no Deuteronômio existe essa citação: o Senhor é um rochedo. Quando você vai construir uma igreja, você tem a pedra de fundação. Isso. Né? É por conta disso, desse monólito. Então, Deus tido como rocha, e os califas, os papas, enfim, a cúpula do rochedo é o protótipo preferido dessa ideia de que ali, naquela localidade, Deus se apresenta no mundo. A charola templária de Tomar é, segundo Ganta, uma réplica da cúpula do rochedo na esplanada das mesquitas em Jerusalém. Né? Então, é a partir dessa cúpula que Abraão, por exemplo, vai imolar o seu filho Isaque. Quando Deus chama Abraão para provar a fé de Abraão e manda ele imolar Isaque, ele leva Isaque exatamente em cima do que hoje é a cúpula do rochedo. E tempos depois, quando Jacó, né, eu tinha falado com Moisés, eu me enganei, quando Jacó tem uma visão, que é a escada que leva para Uzia, né, essa visão da escada celestial, aonde subia e desciam anjos, né, também dá-se em cima da cúpula do rochedo. Então esse local é um local absolutamente sagrado por todos os muçulmanos. Né? É um tipo de relicário nesse aspecto. E também é curioso, desculpa te interromper, L'Oreal, entendendo que algumas igrejas barrocas, elas também têm esse formato, né? Pois é. O barroco, durante muito tempo, foi tido como um sistema arquitetônico extremamente complexo. Eu sei que você gosta de falar sobre isso, né? Porque você dá aula para arquitetura também, né? Então eu sei que você deve abordar alguma coisa, né, referente a isso, né? São essas construções sagradas, né, esses modelos de construções sagradas. O barroco, notadamente o barroco brasileiro, que é tributário do barroco português. E o barroco português não tem similaridade, ou as similaridades são muito pequenas, com os outros tipos de barroco na Europa, como por exemplo o barroco alemão. Né? Então o barroco português ele é muito profano, que é o barroco que veio para o Brasil, que é um barroco cheio de algumas situações. O barroco é um estilo de natureza, e as igrejas elas rompem completamente o projeto conceitual da igreja tradicional. E o barroco inaugura, entre outras coisas, essas igrejas poligonais. Então uma das críticas que vai haver severas em relação ao barroco é que ele cria um modelo arquitetônico profano. Entenda-se por profano aquilo que está ligado a uma geometria sagrada, que não é aquela geometria oficializada pela Igreja de Roma. Então isso significa que o barroco, tanto o barroco português quanto o barroco brasileiro, tem um tipo de chave, né, de enigma ainda a ser decifrado. Há o caso de algumas igrejas barrocas, por exemplo na Itália, em que elas têm essa forma octogonal, que vai remeter exatamente a essa ideia da cúpula do rochedo. Né? Aonde, repito, a questão principal da cúpula do rochedo é que o Deus do Antigo Testamento, o Senhor, é tido como um rochedo. Por conseguinte, quem chega a Jerusalém e toma para si a cúpula do rochedo é aquele que unifica as três religiões e é aquele que entra em contato direto com Deus, dado que Deus é o rochedo. Então, ele torna-se essa invocação, né, e
das três religiões, num bom e num mau sentido, em relação a Jerusalém, entre outras coisas, tem essa explicação desse contato direto com Deus. Tá? Todas essas coisas não são aleatórias, certo? O cenário em relação a isso é extremamente complexo. Quando a gente pensa nos templários, a teoria que envolve a criação da ordem do templo é muito interessante, né? É muito interessante. E essas e outras questões em relação ao templo, porque, sobretudo, o que os templários estão querendo fazer? Repito, tudo aquilo que não é projeto da Igreja de Roma. E o que fica claro para quem estuda com os olhos um pouco mais abertos é exatamente essa tentativa de unificação das três grandes religiões do mundo ocidental. Você veja, de novo, a gente começou o programa falando de guerra, né? Imagine se uma corporação ou se um indivíduo, na presença de um chefe de Estado, por exemplo, conseguisse unificar as três religiões. Né? No mínimo, o pressuposto da guerra que nós temos hoje e as justificativas para essa guerra finaria. Então, o que foi gestado no início da Idade Média? Exatamente isso, no meio da Idade Média, né? No ano 1000, através da Ordem do Templo. Esse tipo de proposta. E uma coisa é clara, depois desse projeto templário, de unificação das três religiões reveladas no Ocidente, nunca mais houve sobre a face da Terra ninguém que fizesse tal proposta. Ninguém. E que levasse isso à execução. O Papa Francisco parece que já acordou com a Igreja, mas é dentro do seio do cristianismo ortodoxo. Parece que já está afirmado que em 2025, né, as igrejas cristãs se unificam. Uhum. Imagina se esse acordo pudesse ser criado com os judeus e se esse acordo pudesse ser criado com os muçulmanos. Uhum. Era isso que naquela época foi tecido. E era isso que os templários, pelo menos em Portugal, conseguem fazer. E é isto também, curiosamente, que alguns indivíduos do lado do mundo islâmico, alguns califas, também conseguem fazer na Espanha. Em Toledo, por exemplo. Né? Onde sobre determinados califados conviviam todas as crenças. Todas as crenças. Sem o menor problema. Em absoluta paz. O que o mundo, de fato, necessita é de um processo de integração que não seja fictício, mas, sobretudo, de um processo de integração que fale e que promova a paz entre os povos, suprimindo esse estatuto de guerra. Então, qual é a herança, de certa forma, que a gente tem de todo esse período? É isso. É essa proposta da criação de uma sociedade de paz mundial. É curioso, porque quem ajudou a trazer à baila, ou pelo menos a apresentar isso ao mundo, embora Cluny não fosse o objetivo de Cluny, porque Cluny queria converter o mundo à posição católica, à posição de Roma. Mas é no seio desse projeto do imperialismo de Cluny que vem, tempos depois, que naufraga o projeto, a proposta da Ordem do Templo. E disso reside, de repente, o grande enigma e quase que a grande saudade em torno do projeto templário. Né? Porque os templários voltaram agora a ser uma febre, né? De algum tempo. Tem templário para tudo quanto é lado. Tem ordens templárias renascendo de toda forma. Mas não adianta, porque aquele ideal da criação de uma sinarquia universal. A sinarquia unifica
os três poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, em que eles são efetivamente independentes e autônomos. Inclusive, hoje, dentro desse ideal sinárquico, que as repúblicas modernas, né, depois da Revolução Francesa, elas vão extrair desse modelo da sinarquia, que é um modelo muito arcaico, esse tipo de projeto. O problema é que elas não conseguem botar a coisa para funcionar. Né? Um poder tem sempre domínio sobre o outro, ou, o que é pior, os poderes se vendem a um quarto poder, que é o poder do dinheiro. Isso. Então, o dinheiro não pode ser o critério. Não pode ser o critério. O critério tem que ser alguma outra coisa. Não pode ter um quarto poder, que é o capitalismo. Não tem problema nenhum. Agora, esses quatro poderes deveriam render graças e bênçãos, né, e ajoelhar para um quinto poder, que seria o poder da paz. Porque, sob nenhuma justificativa, um governo poderia aprovar uma legislação, como a Monsanto vem fazendo no mundo inteiro, em que você cria alimento transgênico e vai matar todo mundo. Comprovadamente vai matar. Né? Então, o que, assim, para a gente terminar, o que eu penso que seja uma grande lição desse período e desses acontecimentos que ocorrem na Península Ibérica, que tanto a Espanha quanto Portugal capitaneiam? Entre outras coisas, e sobretudo, não foi Cluny, e não foi a criação de um império teocrático universal. Foi exatamente, no final de todos esses processos, que naufragou, o surgimento, o aparecimento da ordem no tempo, tanto no cenário espanhol quanto no cenário português, e em Portugal é que eles assentam de fato um terreno e criam ações extremamente complexas, desembocando, vindo até o Brasil. Né? É exatamente o objetivo, que não é muito claro, mas o objetivo desse projeto, que é a formação, o acolhimento das diferenças, a incorporação e a possibilidade de que um país, um território, pode acolher no seu seio todos os indivíduos do mundo, que todas as crenças, que todas as diferenças podem conviver irmãmente. A beleza disso, Felipe, hoje, 1000 anos depois, nós sequer entendemos. Mas o Brasil, por exemplo... que vem a ser respeito à diferença. O Brasil, por exemplo, acolhe. Ele acolheu todo mundo aqui. Nós temos uma das civilizações mais ricas do mundo. Talvez até a única. É projeto templário. Exatamente. Projeto templário. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora, o que tem que fazer? Então, dentro desse projeto, você veja que qualquer projeto naufraga a partir do momento que um poder não respeita o outro. Exatamente. Uma religião não respeita a outra. Você veja que os problemas desses, o problema está precisamente daqueles que os governam. O povo está querendo, o povo é uno. O povo é uno. E os poderes é que estão fomentando a guerra. O povo é uno. Exato. É a cobiça por todos os aspectos. Porque quando você deflagra uma guerra, né, e é isso que, de certa forma, a gente tem que entender, toda guerra, ela tem alguém que vence e tem alguém que perde. Isso é um ponto passivo. Quem deflagra tem algum objetivo. Então, qual é o objetivo da guerra que está sendo deflagrada no contexto do Oriente, no contexto da Europa, no contexto da África e no contexto do Brasil? São lutas por poder. Agora novamente está tentando a bipolaridade, né? Porque realmente são interesses de dois. São duas potências que estão jogando. E nós estamos sendo joguetes na mão deles. Né? É uma situação. Agora, eu repito, creio que
a grande diferença nossa hoje, apesar de todo esse fomento da guerra para a guerra da década de 40, Segunda Grande Guerra Mundial, é de fato o acesso à internet e o cansaço mundial de tanta guerra. Parece que a população do planeta tem apresenta um tipo de esgotamento físico, esgotamento psicológico, né? Então, isso, entre outras coisas, para mim, pelo menos, evidencia um outro cenário, um pano de fundo, uma outra linha no horizonte que norteia uma perspectiva muito interessante, muito boa. De fato, as pessoas querem viver em paz. Ninguém tolera mais esse tipo de coisa. Os próprios mecanismos de estimulação de todos os tipos de mídia, porque não é só a mídia brasileira, a mídia internacional, os programas que a gente vê, a qualidade dos programas que a gente vê no mundo inteiro é da pior qualidade possível. Mas para quê? Precisamente para desmanchar culturas, para desmanchar valores. E até porque você só pode modificar uma civilização quando você a destrói, para começar do princípio, de acordo com aquilo que você quer implantar na civilização. O perigo é esse. Agora nós não estamos mais no tempo do pombo correio. Nós não estamos mais no tempo do cara que andava a cavalo da Grécia até Lisboa, né? Então, hoje a informação ela corre muito rápido. E o que afeta um aqui no Brasil está afetando um na China, né? Está fazendo um pensar na China, né? Está fazendo um pensar no Canadá, está fazendo um pensar em Angola, né? Porque a informação ela corre muito rápido. O mundo hoje sabe o que está passando no mundo em questão de segundos, né? O que antigamente era mais difícil. Tá? E o que eu estou vendo, L'Oréal, sinceramente, o que eu estou vendo é o seguinte: nós não tínhamos condição, o mundo não tinha condição de fazer uma quarta guerra mundial dentro dos parâmetros para feita uma terceira guerra mundial dentro do mundial. Porque se fosse assim, destruiria o planeta, né? Porque todo mundo sabe que 2 ou 3 bombas resolveriam o problema, né? E não são bombinhas igual aquela que foi soltada em Hiroshima, não. São muito mais potentes. Então, o que eu acho que eu estou vendo uma certa seletividade. Eu estou vendo uma guerra seletiva. Eu estou vendo uma guerra pelo poder, como você falou aí muito bem, no Oriente Médio, por um único poder, pela implantação do único poder. Na África a mesma coisa, na Europa a mesma coisa. Tá aí aqui na América do Sul a mesma coisa. Quer dizer, nunca, eu não sei se você já falou, que nunca na história do mundo nós vimos tantas associações de países como nós estamos vendo hoje. Os blocos de países que nunca os vi. Esses blocos na antiguidade, e hoje estamos vendo a CPLP, nós estamos vendo a Unasul, nós estamos vendo a ALCA, nós estamos vendo agora a União Europeia, que está em briga também, em guerra. Quer dizer, nunca vi isso, né? Então, eu não sei, eu acho que realmente o mundo ainda não encontrou um sentido. Ainda não, quando ele encontrar um sentido, o povo achar, não, espera aí, mas o povo é o que menos manda também, né? Eu acho que continuamos nessa aí, nós temos que realmente encontrar talvez um novo movimento templário para o mundo atual, onde seja realmente visto isso, né? Uma união de todos, a confraternização de todos. Agora, de quem partirá isso aí? Né? Quem assumirá esse movimento? Né? Quem terá condições, né, de assumir um movimento desses pela paz? É essa pergunta que eu não encontro resposta. Pois é essa pergunta que eu não encontro. Teria que ser um movimento espontâneo de vários indivíduos que resolvessem, de fato, levantar uma determinada bandeira e entender que talvez o capitalismo, que o problema não está no capitalismo, o problema não está em qualquer sistema que você crie, Felipe. O problema está na pessoa,
Porque o sistema pode ser o mais perfeito que existe, se o ser humano resolver corrompê-lo, ele o corromperá. Isso. Então não é atacar o capitalismo, não é atacar a mídia, não é atacar nada. É porque a televisão, eu pelo menos nunca fiquei sabendo de uma televisão que suborne outra televisão. Né? De um computador que roube outro computador. As máquinas, a mídia é simplesmente uma ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta. Quem lida com essa ferramenta é o ser humano. É igual as regulações, vamos tirar da internet tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque está fazendo mal. Não é aquela coisa, não é vetar a internet. Porque é a pessoa que está ali. Então, assim, o meu filho está falando muito no celular. Então, eu tiro o celular dele para resolver o problema. Tem uma frase, outro dia que eu ouvi, é uma frase ácida, mas ela é bem verdadeira. A Rede Globo está fazendo mal, a novela das 8 da Globo está fazendo mal para o seu filho. Muito bem. Qual é o problema? É da Rede Globo ou é da sua família? O problema está na sua família. Porque se a Rede Globo está conseguindo destruir a sua família, é que você não tem família. Esse é um problema. E nós criamos vários mecanismos. Eu venho chamando a atenção há algum tempo. Você quer ver um outro problema em relação a isso? A cidade está violenta. Eu nunca vi um semáforo violento xingar os outros. Um carro violento. Existem pessoas violentas. É a pessoa que está violenta. Então, e esse discurso, sabe quem ajudou a construir? Foi a filosofia. Foi a filosofia. Porque a filosofia criou um ente abstrato, que são todas as coisas que não são os seres humanos. Então, assim, o mercado. Olha a terminologia. O mercado de capital está flutuante. Como assim o mercado de capital está flutuante? A bolsa de valores tem uma inteligência intrínseca, orgânica, em que ela sobe e desce as ações o tempo inteiro? Não existe a bolsa de valores. Existe o cara que está operando a bolsa e que faz todas as jogatinas possíveis e imagináveis em que você sobe, desce e quebra países. Então, por trás de todas as coisas, o que está acontecendo? Tem gente operando nisso. Gente. Enquanto este tipo de gente, enquanto o ser humano não resolver de modo voluntário, adquirir novos valores, nós vamos continuar do jeito que está. É aquela velha história, né? Só se muda uma sociedade quando muda cidadão. Só se muda uma sociedade quando muda um cidadão. Volto ao exemplo da Islândia, em que o povo voluntariamente decidiu mudar de atitude. Então o problema não está no computador, o problema não está na Rede Globo, o problema não está na universidade, o problema não está com nada. O problema está no ser humano. Então, se o ser humano não assumir para si a tarefa de ser uma pessoa melhor, porque qual é o valor que nós temos que querer? Ser uma pessoa melhor a cada dia. Deveríamos perseguir e de fato, minimamente, não prejudicar o meu semelhante deliberadamente. Exatamente. E vender o meu semelhante por 2 tostões. E me vender por 2 tostões. Porque é aquilo que se fala, né? Deixar o mundo melhor para nossos filhos. Eu acho que a gente tem que deixar filhos melhores para o mundo. Porque o mundo é ruim ou pior de acordo com o cidadão que o ocupa. Não é isso? Não é? É evidente. É evidente que são as pessoas que fazem as cidades. Exatamente. Não são as cidades que se constroem a si própria. Eu nunca vi um asfalto revoltado. Você já viu um asfalto revoltado? Não. Nunca nenhum prédio, mas também nunca passei por baixo de nenhum prédio que me tenha agredido. Bem, também tem aquele negócio que de vez em quando cai alguma coisa lá de cima, né? Mas involuntário. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, L'Oréal? Não, já conversamos sobre tudo. Só isso, né? Que essa chamada a uma paz universal, uma concórdia universal e a possibilidade de que o mundo pode viver em paz e em harmonia.
É que o cidadão pense. Em paz e harmonia, o valor não é o dinheiro. O valor é a harmonia. E que cada cidadão pense. E que cada cidadão pense na sua responsabilidade, nessa responsabilidade de querer um mundo melhor. Qual a responsabilidade dele no mundo, não é? E se nós fizermos todos um esforço para realmente ter uma sociedade melhor, se isso for uno e for consciente, né, a gente consegue construir essa sociedade melhor. Né? Quem sabe então trazermos para a atualidade, né, aquela lema templária, né, aquele lema templário que era estar bem com todos. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa Culturas e Identidades. Eu gostaria de deixar o e-mail dos professores novamente, culturas e identidades, tudo junto, @gmail.com. Agradeço desde já a atenção que nos foi dispensada. Agradeço também ao professor Loriel por mais um programa, por mais uma aula. E o professor Gandra, ele hoje não esteve connosco porque, como todos sabem, ele está lançando o livro dele, né? E então eu tem demais compromissos, né, chamadas para apresentação, para discussão. No próximo programa, quem sabe, né, L'Oréal, o Gandra já esteja conosco por aqui, não é isso? Bem, um abraço a todos. Sim, com certeza. Um abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela disposição de nos ouvirem. Obrigado, L'Oréal. Tenham todos então uma ótima noite, um maravilhoso domingo, uma maravilhosa noite de sábado para todo mundo. E até o próximo programa, Culturas e Identidades. Boa noite.